pronto, ele está gravando a partir deste momento. Retomando a nossa aula. Eu aqui, momento, aquele vídeo que aparece a estrutura da parede. Tá no chat aqui, está para vocês. Certo? Esse aqui, o link do original. Vai ser agora. Vou voltar a apresentar minha tela. Aqui. A partir desse ponto, secreção biliar. Vamos lá, secreção biliar. Na realidade, a vesícula biliar é muito mais para concentrar a secreção do fígado, né? A bile, formada dos ácidos biliares, os pigmentos, colesterol, fosfolipídios, íons e água. Emulsifica os lipídios e solubiliza os produtos da digestão lipídica, digestão e absorção dos lipídios no intestino delgado, produzida e secretada pelo fígado, armazenada na vesícula biliar, liberada no lúmen do intestino delgado. Sais biliares. Fígado, ele produz os sais biliares, né, que são ácidos biliares mais aminoácidos, como glicerina e taurina, a partir e forma sais biliares, que são moléculas anfipáticas. Então, os sais biliares produzidos, né, a partir do colesterol, se orientam, então, da pequena gotícula de lipídio, mantendo de pé na superfície aquosa e aumentando sua área de superfície para a ação das lipases pancreáticas, né? Dessas enzimas são lipases do pâncreas, para quebrar triacilgliceróis em glicerol e ácidos graxos livres. Os sais biliares formam micelas com os produtos da digestão lipídica, tornando estes solúveis no meio aquoso e permitindo sua absorção pelas células epiteliais do intestino delgado. Funções da vesícula: armazena a bile, concentra a bile, ejeta a bile para o lume do intestino delgado, com contração da vesícula. O estímulo pela colecistocinina, aminoácidos, pequenos peptídeos e ácidos graxos, simulam a célula I, que tem dois efeitos: contração da vesícula biliar e relaxamento do esfíncter de Oddi. Esse esfíncter é que fecha a passagem da vesícula para o intestino delgado, para o duodeno. Então, ele relaxa e permite, quando ela se contrair, que haja o esvaziamento dela, da vesícula. Aí, a colecistocinina é o fragmento e a estrutura dela, que é da família gastrina, colecistocinina, pequena gastrina, TCK, um pedaço de 33 aminoácidos. E aqui, tirando aqui. Essa animação, esse vídeo, é interessante por mostrar a ultraestrutura do epitélio da mucosa, certo? Da mucosa intestinal. Vou mostrar aqui. A cripta intestinal.
que é recoberta de vilosidades em microvilosidade, cheia dessas rugas, vilosidades e microvilosidades, que aumentem muito, né, a superfície de contato. Microvilosidade, aqui em detalhe dos tipos celulares, a base da cripta. Essa célula de Punnett é uma célula, e a STEM são células que vão se diferenciar, são células indiferenciadas ainda, são células precursoras que vão se diferenciar das células maduras que fazem a absorção, né? Então, aqui, compartimento de amplificação, trânsito, a base da cripta. Essas células se dividem, né, e vão se dividindo e se diferenciando aqui. Vão se diferenciando à medida que vão chegando aqui, vão adquirindo a microvelocidade delas, à medida que vão chegando aqui nessa superfície. Aqui é como se fosse um reservatório dessas células, que é o enterócito, que é a absortiva, aqui faz a absorção dos nutrientes, e a célula de Goblet, ou Goblet, que produtora de muco. Essa célula aqui é produtora de muco. Dois tipos celulares básicos, que vão se direcionando para o topo da velocidade. Aqui, a produtora de muco, e aqui predominam as que fazem a absorção. Até chegar no topo. E quando elas vão chegando no topo, vai havendo desprendimento delas e a morte programada, né, delas. Isso justamente vai havendo renovação. Esse trajeto leva cerca de 4 dias até chegar no ápice. E elas vão sendo renovadas, porque a mucosa, como é intestinal, é sujeita a desgastes contínuos. Ela tem que estar sempre renovada. Certo? Algumas mutações favorecem o acúmulo dessas células, nesse vídeo mostra mais adiante. Essa renovação aqui, vão subindo, se diferenciam e vão migrando, e porque são empurradas por essas outras que estão se diferenciando. E quando chega aqui, elas são renovadas, elas são... Né? Assim, há uma proteína, que é a APC, que é a que impulsiona essa migração e essa diferenciação dessas células aqui da cripta para o topo, né? Quando há perda dessa proteína, para a migração, a diferenciação e, consequentemente, a migração. E isso é um fator de risco para a formação de adenoma. Como já se foi mostrado experimentalmente. A perda da proteína, as que estão aqui não perderam, continuam, mas aqui
Essas sim, essas que estão aqui assinaladas de verde, não se diferenciam. Quando chegam aqui, elas param de se diferenciar aqui e se acumulam. E para também o processo de renovação celular também. Esse acúmulo por si não é maligno. Não leva necessariamente à malignidade, mas é um fator de risco para que essa massa indiferenciada, não funcional de células, por causa do aumento, acaba havendo aumento do número de gerações, etc., né? E aumento da probabilidade de uma mutação, elas podem levar a um câncer. Né? Pode levar a um câncer nesse acúmulo. Agora, é bastante comum haver formação de cistos, que já é outro tipo de acúmulo celular, que é consequência também do estresse na mucosa. Isso é muito comum. A recomendação médica que a partir dos 50 anos a gente faça a endoscopia, a colonoscopia, né? Especialmente a colonoscopia, né? Só como rotina. Do mesmo jeito que a gente depois dos 40, alguma coisa, tem que fazer rotineiramente exame do coração, né? E muito mais do que um eletrocardiograma, tem que ser muito mais profundo que isso, como algo de rotina, né? Mesmo não tendo nenhum sintoma. Mesma coisa no intestino, mesmo sem ter sintoma, é bom fazer, porque vai ter sempre cisto, se retira e se verifica o resultado, tem uma possibilidade de ser algo maligno ou não, em geral é benigno. Vai para a patologia, o pessoal vê, é benigno. É só um acúmulo anormal de células na superfície, gerado pelos próprios estresses, porque o estresse da mucosa leva a falhas, a buracos, que tem que ser preenchido pela própria multiplicação, certo? Que esse sistema aí que mostrou aí, esse processo, muitas vezes não dá conta, não é tão harmonioso. Né? Isso aí é o normal. Mas se está havendo muito estresse, a multiplicação celular pode ser muito mais intensa do que isso aí e não haver a renovação da apoptose. Tão bonitinha aí, chegando lá no topo, formando a apoptose, e as células estão sempre sendo recicladas. Né? Essas células, elas, digamos assim, são programadas para viver só uns 4 dias, porque realmente é um trabalho muito intenso e estressante delas. E aí, mais adiante tem um vídeo falando da relação. O próximo é da relação entre já é o sistema nervoso e o vou passar mais esse e passo para vocês o link dos dois. Tem mais adiante sobre o sistema imune, certo? Aqui, quando o intestino encontra o cérebro. Da Duke University, no laboratório desse Borges. Esse vídeo produzido por eles. O nervo vago, intestino. O que ele está falando é da célula neurópode enterócito, né, que é a célula absortiva normal. A de Goblet, o Goblet, é produtora de muco, certo? Produtora de muco. E agora, o neuroendócrino ou neurópode,
que é a célula da mucosa intestinal que é conectada ao sistema nervoso. Essa célula é conectada ao sistema nervoso. Aqui, uma série de neurônios aqui nessa base, que o neurópode se conecta a neurônios. Então, eles são sensíveis, também eles são especializados, eles são sensíveis a sinais mecânicos, térmicos e químicos. E há uma comunicação direta dessas células com o sistema nervoso e com o sistema nervoso central, via o nervo vago. Então, de certa forma, o intestino informa ao nosso sistema nervoso como é que está a nossa situação nutricional, a qualidade dos alimentos que estão sendo absorvidos. E aqui a comunicação é muito mais intensa do que no estômago, porque aí o sentido dessa história é o seguinte, porque é aqui que está havendo a absorção dos nutrientes. É aqui que os nutrientes estão entrando na corrente sanguínea. Antes desse nutriente, de alguma forma indireta, serem detectados pelo cérebro, o próprio intestino faz isso. Há uma comunicação muito intensa aqui, o neurônio aferente, mostrando ali um neurônio aferente. Que a própria mucosa intestinal informa ao sistema nervoso o que está sendo absorvido. Tipo, inclusive, alguns patógenos podem comprometer isso. Nessa parte, ele fala que alguns patógenos podem comprometer essa comunicação ao liberar agente patogênico com algumas bactérias, e isso pode, em alguns casos, contribuir para alguns sintomas, né, dessas patologias, dessas infecções. Então, o outro vídeo fala justamente das relações mucosa intestinal e sistema endócrino. Perdão, imunológico. Eles têm um site, né, que é da Duke University, esse Boorkes, que esse sobrenome, né, de origem, é o chefe, pesquisador-chefe desse laboratório. Ele tem eu fui dar uma olhada, ele tem esse site aqui, gutbrains.com, né, que é, ou seja, gut é intestino, mas está muito mais para a tripa, né? Mas eles usam de forma, ele tem uso formal dessa palavra, enquanto nós não. Que eles têm intestino e o gut. Mas vamos lá. Neurócrinos são, falando neurotransmissores e neuromoduladores no sistema nervoso entérico, no sistema nervoso do intestino. Olha, é o que se diz. Nossos intestinos são nosso segundo cérebro. De fato, bem, é por causa da quantidade de neurônios, por causa do comprimento dele, especialmente do delgado, né, do sistema do intestino delgado. Ele é muito longo, o grosso também é extremamente longo, né, muito mais. Por conta disso, a quantidade de neurônios é muito grande mesmo. Tirando o cérebro, ou encéfalo, é o lugar no corpo que tem mais neurônios. E muitos neurônios têm serotonina. O lugar onde tem mais serotonina, porque são só esses neurotransmissores aí, neuromoduladores, são só os principais. Então, o lugar onde tem maior número,
também maior quantidade de serotonina. E, de fato, a modulação, neuromodulação, neurotransmissão a partir do intestino, da conexão dele com o sistema nervoso, também afeta nosso humor, por exemplo. Se você não se alimenta direito, de alguma forma, o intestino vai comunicando isso para essa alimentação pobre em certos nutrientes, comunicando isso para o sistema nervoso, e o sujeito, mesmo inconscientemente, fica, digamos assim, inclinado a se alimentar para compensar, ter uma alimentação compensatória para o que está faltando. Isso é um processo da própria evolução, né? Os animais não têm nutricionista, né? Os animais não têm nutricionista. O que leva a eles a se alimentar é o apetite. O que leva a eles a escolher o alimento, vai depender dele, é claro, a ter o comportamento alimentar, além da aprendizagem, é muita coisa inconsciente mesmo. É um impulso inconsciente de se alimentar. Existe experiência, vou colocar entre aspas, né, porque não são experiências com seres humanos, mas se fez estudos de caso clínico com crianças, com merenda escolar, crianças muito pequenas, e não tem. É lógico, a nossa instrução, tem que comer isso, tem que comer aquilo. Não, se fez o seguinte, se colocava as crianças para comer tudo, colocar uma mesa com todo tipo de alimento, desde guloseima até verdura, frutas, etc. Nos primeiros dias, as crianças tendiam a comer só as guloseimas à vontade. Depois de algum tempo, elas inconscientemente foram optando por, mesmo sem ninguém mandar, né, por uma alimentação mais equilibrada. Naturalmente, foram se inclinando a escolher coisa mais equilibrada. É lógico que esse equilíbrio significa também coisa calórica, mas a alimentação foi... Isso em crianças muito pequenas, certo? Agora, vamos voltar aqui. Neurotransmissores neuromusculares. Acetilcolina, neurônios colinérgicos, contração do músculo da parede, relaxamento de esfíncter. Aumenta a secreção salivar, gástrica e pancreática. Como a gente já viu, a norepinefrina, neurônios adrenérgicos, relaxamento do músculo da parede, contração dos esfíncteres e aumento da secreção salivar. Peptídeo intestinal vasoativo. Era aquele peptídeo VIP, que eu não me lembrava do nome. O VIP é peptídeo intestinal vasoativo. Neurônios da mucosa e do músculo liso. Leva ao relaxamento do músculo liso. Certo? Aumento da secreção intestinal, aumento da secreção pancreática, peptídeo liberador de gastrina, GRP, a gente já viu isso, ou bombezina, eu não tinha visto essa palavra antes, peptídeo liberador de gastrina, neurônio da mucosa gástrica, aumento da secreção de gastrina, encefalinas, opiáceos, neurônio da mucosa e do músculo liso, contração do músculo liso, diminuição da secreção intestinal. Neuropeptídeo Y, neurônio da mucosa e do músculo liso. Relaxamento do músculo liso, diminuição da secreção intestinal. A substância P parece ser co-secretado com acetilcolina. Contração do músculo liso, com aqui acetilcolina, e aumento da secreção salivar. Vocês podem ver que aí tem coisas que levam à contração, à secreção, e outros que inibem a secreção e levam
a relaxamento, né? Mas vamos lá. Ações, fazendo uma recapitulação da colecitocinina. Vamos fazer uma recapitulação aqui. Contração da vesícula biliar, injeta a bile da vesícula biliar em direção à luz do intestino delgado, secreção de enzimas pancreáticas lipases, amilase e protease pancreática, secreção de bicarbonato pelo pâncreas, crescimento do pâncreas exócrino e da vesícula biliar, inibição do esvaziamento gástrico, lentifica a saída do quimo do estômago. Essa etapa é crítica para o processo de digestão e absorção de lipídios, para o estômago não liberar com muita rapidez lá para o intestino delgado. A secretina, peptídeo 27, aminoácido estruturalmente homólogo ao glucagon, também uma família, secretada pelas células S do duodeno e reporta ao H+, os ácidos graxos na luz do intestino delgado. A secreção deste hormônio se inicia quando os conteúdos gástricos ácidos chegam ao intestino delgado. Função da secretina: promover a secreção pancreática e biliar de bicarbonato. Lembre-se daquela. Que neutraliza o H+, na luz do intestino delgado. Essa neutralização é essencial para a digestão de lipídios. Peptídeo inibidor gástrico. É um peptídeo de 47 aminoácidos, membro da família secretina-glucagon. Secretado pelas células da mucosa duodenal e jejunal. É o único hormônio gastrointestinal secretado e reporta a todos os 3 tipos de nutrientes: glicose, aminoácidos, ácidos graxos. Função: estimulação da secreção de insulina pelas células beta do pâncreas e inibição da secreção gástrica de H+. Paráclitos, somatostatina, secretado pelas células endócrinas da mucosa gastrointestinal, reporta uma diminuição do pH luminal, inibe a secreção dos outros hormônios gastrointestinais e inibe a secreção gástrica de H+. Ação inibitória por todo o sistema gastrointestinal. Então, vamos lá. Isso aqui, perdão, isso aqui não é agora, não. Coloquei aqui para depois, aqui. Aqui, peraí. O próximo vídeo é a imunologia na célula. Eu vou passar aqui para vocês uma coisa. Essa conexão intestino, célula, o vídeo original está aqui. Vamos continuar esse aqui. E aqui do epitélio intestinal, aquele que aparece é esse aqui. Aqui. Intestino e sistema imune, esses outros 2 aqui. Pronto, vou voltar para cá. Aqui. Olha, a mucosa intestinal é a primeira linha de contato de frente com patógenos, apesar da grande maioria deles, bactérias e outros micro-organismos, etc., que, assim, um vídeo da Nature Video, apesar de que uma boa parte estão destruídos pela acidez do estômago, mas muita coisa consegue passar na forma de cito, etc. E chega muitas bactérias, fora as bactérias comensais que existem no próprio intestino.
da nossa flora bacteriana, que é extremamente importante. Então, há uma associação íntima entre a mucosa intestinal e o sistema imunológico. Nesse começo, ele se explica também que o papel de defesa do nosso intestino por conta justamente isso. Uma boa parte já é destruída pelo estômago e agentes patogênicos, mas nem tudo. Nem tudo também consegue ser, passa da própria digestão do duodeno. Muita coisa chega na parte de jejum e do íleo, que é a parte absortiva, de absorção, muita coisa que chega. Então, vou mostrar essas estruturas que são do sistema linfático, associado aí às microvilosidades. Certo? Isso aí ele vai mostrar agora em corte transversal, velocidade, e essa estrutura que é o PET. E aqui o nódulo linfático, mesentérico. A lâmina própria, a cripta, aqui aquela região da cripta, e o epitélio, aquela região da cripta que é o reservatório de células para renovar a velocidade. E aqui, vamos se perder, vai mostrar a superfície dessa estrutura. A camada epitelial, e aqui nós temos células do sistema imune, uma célula T, B, uma célula especializada que é só encontrada aqui. A gente tem aqui macrófagos, célula dendrítica. Essa aqui já faz uma seleção de bactérias estranhas, patogênicas, que ele já encaminha para os macrófagos. Essa é a célula M, célula diferenciada aqui. Ó, encaminha bactérias, arcas, para o macrófago. A célula dendrítica, ela detecta antígenos nesse muco, presente no muco que está recebendo nutriente, e, dependendo do que ela detecta, vai citocinas, ela libera citocinas. Você detectou um antígeno potencialmente danoso, algo estranho, estimula, faz a diferenciação, provoca a diferenciação das células T e desencadeia uma resposta imunológica. Que, por sua vez, isso aqui faz migrar para a própria velocidade. Migrar essas células. Ó, aqui na ponta, mostra ali a ponta da velocidade, né? E da mucosa. Essas células aqui, interleucina 10, vai haver liberação de citocinas pró-inflamatórias. Aí, de novo, mesma coisa aí, o célula dendrítica. Isso aí, quando já acontece um dano provocado por uma infecção bacteriana grave, severa. Quando eles conseguem romper essa barreira, e agora é um processo realmente inflamatório mais intenso. As próprias células epiteliais da mucosa, essas próprias células aqui, liberam citocinas que
que sequestram, que encaminham células do sistema imune para cá. E muita citocina liberada, como a interleucina 6, 12 e 23, as interleucinas 6, 12 e 23, célula T efetora, libera o fator necrótico tumoral, interferon, o gama interferona, são citocinas pró-inflamatórias, que neutrófilos, estão vendo aí que o macrófago especializado, que é o aqui, o macrófago neutrófilo especializado, ele pode, se estiver havendo endocitose massiva de... O que isso acontece quando tiver endocitose massiva de bactérias, de estranhos, de micro-organismos estranhos, o que ele faz, ele provoca uma apoptose, como fosse uma autodestruição. Quando ele faz isso, ele libera todo o conteúdo de enzimas para essa região, que acaba matando as bactérias mesmo, apesar de também matar uma boa parte e provocar alguns danos aqui colaterais às células que estão aqui ao redor, mas isso aí para a infecção. É capaz de parar a infecção neste ponto. Isso é um processo para realmente parar, para ela não progredir além disso, quando elas acontecem. E o resto das células vão renovar o que está aí, vai haver renovação das células da mucosa, das células do revestimento, aí a renovação e a reconstrução. Certo? Macrófagos aí, eles terminando de limpar com as células mortas, fazer fagocitando células mortas. Esse é um canal da Nature, ligado à Nature. Eles têm uns vídeos muito bons, de qualidade, etc. Mas aí, em termos de temática, é um pouquinho limitado ainda, lógico. Mas ele tem muito mais vídeos que não só desses de animações. Esses de animações são meio... A qualidade da animação é muito boa deles, certo? Espera aí um instantinho, eu vou passar logo para vocês o link dos dois que vem agora. Desse e do seguinte, também é da Nature. Aqui do original. Vai estar lá também. Eu acho que eu vou fazer um bom resumo dos vídeos originais, para postar para vocês o link no Cigarra, fica melhor. Que aqui só quem está assistindo e quem está vendo pode clicar aqui, salvar. Vamos lá. Então, mais para o final mesmo. Vamos lá, do slide atual. Esse vídeo fala das células linfóides inatas, que são células, tem um vídeo de 2016, que são células que são específicas do intestino, desse sistema imune ligado ao intestino. Certo? Vou colocar aqui para reproduzir. Também é da Nature.
É um bom complemento para o que passei anteriormente. Microvelocidades, né? A velocidade e aí aquele corte transversal, cripta, etc. Aí mostrando os vasos, os capilares sanguíneos e vasos linfáticos abaixo e o conjunto de células aqui abaixo. Aqui a gente pode ver a de a célula secretora de muco. Então, são três tipos dessas células inatas, chamadas linfóides inatas, fazem parte do sistema imunológico do intestino. ICL, perdão, ILC 1, 2, 3. ILC 1, ILC 2 e ILC 3, que vão ter papéis diferentes nos processos de defesa do intestino em relação a patógenos. Espera aí. É a ponteira aqui, por isso que eu fico mexendo aqui para não perder de vista. Se eu clicar, ele muda de slide. Para ele não sumir. Se eu clico atrás dele, o slide muda. Vamos lá. Olha aí. ILC, de célula inata linfóide. Linfóide inata. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Mostrando aí dessas. Ele colocou em cores diferentes. Vamos ver se é realmente essa cor. Então, a roxa. Na apresentação, ele vai mostrar primeiro o papel da 3, depois da 2 e depois da 1. 1, 2, 3. Roxa, a verde e essa azul aí. Vamos primeiro a roxa. Que temos aqui célula dendrítica, detectando antígeno, liberando interleucina 23, que estimula a liberar a interleucina 22. Que gera peptídeo. Esse MP não é um peptídeo, não é MP de monofosfato de adenosina, não. E junto a interleucina 23, que é reforçada aí, estimula essa aqui é a 3. Essa primeira apresentação aqui, ele mostra o primeiro papel da ILC3, dessa célula que, ao produzir essas citocinas, estimulam as células da mucosa a produzir um peptídeo que contribui para formar uma barreira, para reforçar uma barreira de proteção no muco. Ora, macrófagos, ao fagocitarem
bactérias liberam a interleucina 1 beta quando são, que por sua vez, a 2, a ILC2 libera esse fator que também é pró-inflamatório, mas nesse caso são bactérias comensais, certo? E aqui, ácido retinóico, são bactérias não patogênicas. Quando ele detecta bactérias que não sejam patogênicas, nesse caso, gerando aqui tolerância àquelas bactérias, uma hipotolerância. Uma outra forma de defesa é quando temos vermes que liberam enzimas que provocam danos ao muco, provocam esse dano ao muco, desprotegendo a mucosa, essas células. Essas próprias células começam a liberar citocinas. A interleucina 25, né, são citocinas inflamatórias que sequestram, aqui é o primeiro, essa verdina IL-13, a interleucina 13, que estimula a produção de muco, e a IL-13 também vai levar à formação de outra interleucina 5, que promove uma resposta mecânica no intestino delgado. Vai levar uma resposta mecânica da contração da musculatura lisa para facilitar a expulsão desses vermes. Sim, esse mecanismo aqui... Tá, peraí. Aqui divide a... Peraí, vou repetir aqui. Pulou aí. Vamos. Expulsão dos vermes, contração para expulsar os germes. Ao mesmo tempo aí, interleucina 33. Anfiregulina é uma proteína que promove a multiplicação dessas células que produzem muco, e isso facilita a limpeza desses patógenos. O muco começa a ser produzido. Mas ele pode... Essas células também estão envolvidas, a 1, na produção de casos crônicos, como na colite, a partir do fator o gama, que é um estado crônico, quando há um estado crônico de inflamação. Aquela ILC1 é responsável por regular estados crônicos inflamatórios. Então, essas, como diz aí, ajudam a formar barreira, a tolerância, limpeza do patógeno e processo de inflamação crônica. Pronto. Olha, essa figura aqui, hoje eu estou saindo um bocado daqui da apresentação. Essa figura eu estou apresentando, então, olha, eu abri aqui, foi tirada desse artigo de revisão, olha ela aqui, certo? É um assunto de um tempo para cá, esse artigo é de 2014, que é microbiota intestinal e risco cardiometabólico.
mecanismos de modulação dietética. Certo? É algo bastante interessante. De um tempo para cá, fala-se muito da questão da flora intestinal, da microbiota intestinal e da importância. Então, esse artigo faz uma revisão em português, do Arquivo Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, certo? Fala microbiota intestinal dos seres humanos, microbiota obesidade de risco cardiometabólico, mecanismo envolvido na relação microbiota e doenças metabólicas. Aqui, papel da... Aqui é MPK, é a sigla em inglês, né? Que colocou MPQ, né? Ele está chamando monofosfatidina proteína quinase ativada. Eixo cerebral intestinal, o eixo cérebro-intestinal, lipopolissacarídeos, modulação da microbiota intestinal e assim vai, certo? Para quem se interessa, probiótico, ó, dieta hiperlipídica ocidental, pré-bióticos e probióticos, conclusões, etc. Onde é que está aqui? Então, vou voltar aqui a apresentar o PowerPoint, certo? O que está dizendo isso aqui, esse slide já mostrei para vocês, mas vou recapitulando, porque fala do intestino, certo? Bactérias que são normais, essas vermelhinhas, as gram-negativas, amarelo aqui, o ácido graxo de cadeia curta, que são 2, 4 e 8 carbonos, até 8 carbonos, que são produzidos esses ácidos graxos são produzidos normalmente pela degradação pelo próprio metabolismo das bactérias normais, as gram-positivas, bactérias, as comensais, as nossas bactérias não patogênicas, certo? Então, em normal, essa cadeia curta, como acetato, butirato, acetoacetato e butirato, por exemplo, eles são absorvidos pelas células intestinais, pelos enterócitos, diminui a motilidade intestinal porque já está havendo absorção e aumenta a saciedade. Eles acabam levando a produção que também é produzido pelo intestino, do polipeptídeo do Y, né? do peptídeo Y e da GLP-1, certo? E isso leva à sensação de saciedade. Isso é o normal. E outra coisa é que eles bloqueiam bactérias normais, as bactérias da nossa microbiota saudável, certo? As bactérias que seriam as nossas comensais, que a gente pode conviver com elas, e são benéficas, em outras palavras. Também contribui para haver a digestão de algumas coisas e facilitar a absorção. Essas bactérias levam à inibição da MP, que eles chamam de Q, mas é a mesma coisa da MPK, certo? Porque ele está chamando de quinase. O original em inglês com K, a gente pode chamar sinase, porque é a proteína sinase dependente de MP cíclico. Perdão, de MP, de AMP. Opa, não vamos confundir. É aquela proteína sinase que é ativada quando o nível de AMP, a concentração de AMP, está alta. Se uma célula está com alta concentração de AMP, é porque está faltando ATP. Aí é MP mesmo, o monofosfato de adenosina. Altos níveis de concentração, quando começa a se elevar, é falta de ATP. Então, essa proteína sinase leva à ativação catabólica, certo? O que
acontece é que, a partir dessas bactérias saudáveis, essa enzima é bloqueada e a diminuição da oxidação, certo? Certo? Então, diminuição da oxidação de ácidos graxos. Outra coisa é que agora com as gram negativas, elas liberam lipopolissacarídeos, esses LPS, lipopolissacarídeos, certo? Que estimula as citocinas inflamatórias, todas aquelas citocinas inflamatórias, porque elas aumentam a permeabilidade intestinal, elas provocam destruição de algumas células, a entrada de bactérias, também é sinal, porque os lipopolissacarídeos são produtos do metabolismo dessas bactérias gram-negativas, então já é um sinal de que há presença de bactérias patogênicas. E isso tudo leva a um estímulo da inflamação, certo? E o que acontece também é que essas gram-negativas diminuem a produção desse fator, que é o fator de saciedade induzido por adipócitos. Fator de saciedade induzida dos adipócitos, né? Então, sem essa proteína, esse fator, a elevação da atividade de lipoproteínas, perdão, de lipases de lipoproteína, né? LPL, lipases lipoproteicas. Aumentando a atividade daqui, aumenta ácidos graxos livres, aumenta a adiposidade. Aumento de adiposidade, aumento de inflamação, tudo isso leva à resistência à insulina. Nós vimos isso que por vários mecanismos, a insulina é bloqueada quando o metabolismo dos ácidos graxos está aumentado. Quando a degradação de ácido graxo é aumentada, existem vários mecanismos que promovem o bloqueio dos receptores de insulina, certo? Porque faz sentido. Uma célula que está tendo que degradar muita gordura, ela não está precisando da insulina. Pode ter na corrente sanguínea, mas a insulina fica bloqueada. Porque não faz sentido. A insulina leva a síntese de gordura. Certo? Além de ter algo para degradar, né? Então, uma célula que está com sobrecarga de gordura, não interessa ela ter o estímulo da insulina para gerar um estímulo anabólico. Ela tem que ter um metabolismo mais voltado para o catabolismo, certo? Então, mas como isso, sendo isso crônico, vai levar a uma resistência à insulina. Sendo crônico, certo? Mas os receptores da insulina, com o tempo, vão ou precisando de mais receptores para a insulina fazer o mesmo efeito, ou se por algum motivo houver algum problema no pâncreas, por exemplo, e a insulina cair, aí já está um estado pré-diabético, né? Nesse artigo que eles falam, né, é que justamente a flora intestinal, com a microbiota intestinal, contribui para essa regulação, certo, do metabolismo lipídico.
Então, quando existem bactérias gram-negativas com de forma elevada, crônica, tudo isso leva à resistência insulínica, que aumenta a adiposidade, que aumenta o risco cardíaco e aumenta, realimenta a obesidade. Uma coisa também é que a dieta rica em gordura justamente favorece isso. Ele fala lá, dieta ocidental. Uma dieta rica em gorduras vai favorecer até a própria multiplicação de bactérias gram-negativas. Certo? Para terminar, vamos terminar, temos desses dois esquemas com o metabolismo da bilirrubina, que eu acho melhor falar a aula que vem, certo? Porque eu tinha colocado aqui, mas é melhor falar a aula que vem, que da bilirrubina, não, deixa para a aula que vem, eu acho melhor. Tem a participação do intestino, fígado, isso aqui realmente agora é melhor. O resultado final é excretado nas fezes e, e a partir do rins e na forma de urobilina na urina e estercobilina nas fezes, certo? Intestino, glicuronicidade, né? Não, é assunto melhor para a aula que vem mesmo, certo? Tinha colocado aí por causa da participação, mas realmente fica melhor por causa da participação do intestino e dos sais biliares, né? Não, mas eu, sim, antes que eu esqueça, no cigarro está aqui, estou mostrando para vocês. Vou ter que entrar de novo já. No cigarro tem algumas perguntas para vocês. Eu não coloquei prazo ainda. Eu ainda não coloquei prazo. Temos aqui notícias. Duas. Sistema nervoso e do muscular. A última foi hoje de manhã. Certo? Faça um resumo do metabolismo do músculo, quais as características dos diferentes tipos de fibras musculares, quais os tipos de proteína envolvidos nos processos contráteis, o movimento, fale das estruturas que estão envolvidas diretamente, quais os tipos de canais envolvidos nos processos contráteis e quais o papel do cálcio na contração muscular. Está de uma forma bem geral, certo? O sistema nervoso está mais específico. Eu vou preparar, eu não coloquei data ainda para vocês entregarem. Eu pouco estou usando o Classes para a turma de vocês, porque vocês já tendo poder se comunicar comigo pelo cigarro, não tem tanta necessidade do Moodle, certo? Eu acho que não tem tanta necessidade de a gente usar um Moodle. E além do mais, para uma turma pequena, como é. Né? Então, logo parar a apresentação. Certo? Vou parar essa apresentação. Parou. Parar a gravação.
Até a próxima aula agora, porque eu estou concluindo, mas vamos ficar mais um tiquinho. Interromper a gravação.